Tava todo mundo pra variar. Tinha que ter um erro do Galk. Tinha que ter. Se funcionar de primeira, não é nóis, mano. Não é nóis. É isso. Então vamos lá. Apresentação normal de novo. Hoje eu tô aqui com o tio Dex, com o Paulo, com a Carol e com o Leonardo Camilo, o nosso querido dublador de Fênix, dublador do Barney, do Dinossauro, dublador do Mestre Shifu, e eu acho que ele congelou. Deu uma congelada. Às vezes ele tem uns problemas de conexão, acontece. Né? Mas vamos continuando aqui. Gente, como eu tava falando, a gente tava mutado, né? A pegada da live de podcast ela é um pouquinho diferente, tá? Então, ela não vai ter aí o chat aparecendo na tela pra vocês, né? E... O que mais que eu tinha falado? É uma pegada diferente, tá? Não vai ter o Capamon, não vai ter uma série de coisas, porque daqui, né, eventualmente ela vai lá pro YouTube, tá? Daqui a 24 horas. Tudo bem? Então vamos lá. Mestre Léo. Fala, Diego. Aí sim, Mestre Léo. Tudo bom com você? Obrigado por participar. É uma honra pra mim, tá, ter você aqui com a gente. A gente já teve uma convivência relativamente próxima no curso de dublagem, né? Eu já tinha tido a experiência de ver que os dubladores, as quais eu sempre fui muito fã, são pessoas extremamente acessíveis dentro da possibilidade, né? E muito queridos e muito humildes, por assim dizer, né? De não serem pessoas soberbas, e o curso me mostrou que eu sempre estive certo em todos esses anos aos quais eu fui fã de dublagem, né? Então eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Pra mim é muito importante, de verdade. Obrigado pelo convite, e também ter você no curso me fez realmente me aproximar de algumas pessoas assim que a gente tem às vezes conhece e curtem o nosso trabalho, mas a gente não tem tanta proximidade. Então, conhecer, ter tido o prazer de que você fosse, eu ficar bastante feliz com o convite, porque o trabalho da gente é bem isso, né? É um trabalho que, apesar de tudo, hoje tem uma visibilidade muito grande. É muito legal a gente ter essa troca, né, com pessoas que curtem o trabalho da gente, estão acompanhando, estão interessadas em saber sobre a dublagem. Então a gente fica muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês. Bacana. Mestre Léo, só pra gente poder alinhar, hoje vai ser uma conversa aberta, tá? Um bate-papo, uma mesa de barzinho aqui, tá? Sem roteiro. Então, se de repente houver alguma pergunta que seja feita pelo chat ou pela gente que for de cunho delicado, que não possa ser respondida por inúmeros problemas, você pode avisar que não tem problema, tá? A gente sabe que existem alguns casos de dublagem, de dubladores que causaram alguns problemas, então a gente não quer isso pra você, tá? Então, qualquer assunto que você fale, não, esse assunto eu não posso tocar, é bom a gente não tocar nesse assunto, a gente vai entender, tá bom? Sem problema. Não, normalmente não tem muito o que esconder não, mas se houver alguma coisa que incomode, eu falo, sem problema. Não, é porque, por exemplo, a gente sabe que... Eu falei com a galera que a gente não ia citar, né, conversar profundamente sobre isso, mas é que houveram casos relativamente recentes, né, incluindo o Márcio Seixas, por exemplo, o Elcio Sodré com a Sato Company. A gente sabe que posicionamento de alguns assuntos são delicados. Então, a gente vai evitar justamente para não dar nenhum problema, principalmente pra gente, né, e pra você também. Né? Sem problema. Certo. Vamos lá. Mestre Léo, a gente sabe, né, quer dizer, pelo menos a grande maioria aqui sabe, que pra ser um dublador você tem que ser um ator profissional. Sim. Certo? E eu tava vendo... Pode falar. Não, pode terminar, pode concluir. E a gente tá... Eu tava vendo a entrevista do Wendel Bezerra com o Flow Podcast,
E ele citou lá que ele fez algumas novelas, bem lá atrás, né? Bem quando era mais novo. E eu vejo que isso é quase uma constante, né? Alguns dubladores acabam indo pro meio da televisão, né? Pra comédia, pra novelas, como é o caso do Orlando Drummond, que é um comediante fantástico, um dublador sem igual. O próprio Wendell, que falou que já fez novela. E tem casos contrários também, né? Como é o caso do... Ai, caramba, esqueci o nome do... Daquele que fez o João Grilo lá no Auto Compadecida. Sei não, eu sei que foi assim. O Matheus Nascimento? Não. O Celton Mello. O Celton Mello, isso. O Celton Mello, que é ator e por muitos anos, né, pagou as contas aí com a dublagem, né? Você, Mestre Léo, você chegou a fazer novela? Eu sei que teatro a gente tem que fazer, né, se a gente quiser, né, com uma certa frequência, porque complementa um pouquinho a renda, de repente diminui aí, a gente sempre vai jogar para um lado ou para o outro, dependendo de como tiverem aí a demanda de serviço. Mas e você? Em relação a teatro, novela, como é que foi para você isso tudo? Bom, minha carreira começou no teatro, né? Eu sou um ator de teatro, assim, genuinamente teatro. Faço teatro até hoje, eu escrevo para teatro, dirijo, estou no palco montando meus espetáculos aí pelo menos uma vez por ano. Infelizmente esse ano passado a gente não conseguiu fazer e talvez esse ano a coisa esteja comprometida ainda. Mas a minha carreira, ela começa no teatro. Depois eu sou um carioca que vivi no Nordeste assim na minha juventude, por conta do trabalho do meu pai, e lá em Recife eu comecei a fazer teatro, isso 14 para 15 anos. Apaixonei e quis me profissionalizar. Fui do Rio de Janeiro, onde eu tenho familiares. Depois, por conta até de conseguir trabalho, eu vim para São Paulo, fazendo teatro. Depois fiz novelas, fiz cinema. Eu andei por todas as searas aí da interpretação. E a dublagem foi uma consequência desse trabalho. É para você ver. Não existe a profissão dublador. Existe ator que dubla, como ator que faz novela, ator que faz cinema, né? Você, às vezes, se especializa em uma área, mas você é geralmente um ator, né? É uma área da interpretação também, apesar de estar feito no microfone, fazendo um trabalho que exige uma técnica toda especial, uma técnica diferenciada do teatro, do cinema, da TV e tudo. Mas fora essa técnica, a parte artística, né, a parte da interpretação é fundamental. Eu sempre para eles que fazem o curso comigo, que tudo que você aprende de técnica, né, para dublar, para conseguir dublar, não vale nada se você não tiver a verve de ator, se você não tiver aquele algo a mais da interpretação, da sensibilidade, do sentimento, porque o microfone não mente, você não consegue fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Eu acho que em área nenhuma, né? Você tem que ser muito verdadeiro no que você faz, como você interpreta, e isso é que tem um diferencial de uma pessoa para outra, né? É o que faz com que algumas pessoas com visibilidade na carreira e outras sejam apenas medíocres. Mas, sem nenhuma, é uma área da interpretação que me apaixonei assim de cara. Um cara pulsador das coisas. Sem dúvida, eu sou muito apaixonado por tudo que tem a ver com interpretação, né? Seja na dublagem, seja no teatro, na televisão, como eu já fiz muitos anos, muitas vezes, novelas, participei de filmes, teatro com Turismo e outros, Leonardo Pilari. Enfim, a minha carreira é longa, já tem mais de 40 anos. Agora, a dublagem, ela tem uma característica diferente
das artes. E você pode ter uma segurança maior no quesito financeiro, né? Porque é um trabalho que tem constantemente, o dia inteiro. Dias. Mesmo agora na pandemia, é raro o dia que eu não trabalho. Hoje mesmo eu estava o dia inteiro, das 8 da manhã até agora. Fiquei bem em cima aqui porque estava aqui no meu estúdio, em casa. E é um trabalho que dá essa dinâmica, essa coisa que você está todos os dias fazendo. Legal. Também te dá um outro plus, que é você estar fazendo vários personagens no mesmo dia, várias coisas diferentes. Isso dá uma dinâmica muito bom para todo tipo de ator, para você ter um relacionamento, assim dizer assim, com o texto, né? Você tem um texto muito mais. Você está o tempo todo trabalhando com o texto, você não decora aquilo, né? Com antecedência. Você vai fazer o trabalho e você está no texto, você vai fazer você tem outro texto e assim por diante. Então você ganha muita cancha nesse assunto. Então, enfim, é um trabalho diferente de interpretação, mas que se complementa. Muito legal. Muito legal pra caramba, eu também faço, sou apaixonado. Se eu pudesse criar meus filhos, já tenho filhos, já netos, enfim, mas meus filhos só fazendo teatro, provavelmente eu fizesse só teatro. Eu amo estar no espaço, eu amo palco, eu amo ir para teatro, dirigir teatro. Então é uma coisa que me envolve muito. Agora, separando as coisas, a dublagem é muito importante, é muito interessante. E é uma escola aí, assim, todo dia você está se desafiando. Isso é muito bacana. E não tem marasmo, né? Está sempre fazendo coisas. Raramente você repete um trabalho. Legal. Mestre, vamos lá. O RDPMC perguntou aqui pra gente. Ele quer saber de você qual foi o papel de dublagem que mais emocionou você. Olha, eu ia citar dois que me emocionaram assim por dentro. Eu vou falar do primeiro, assim, que é o nome mais citado, que é o Cavaleiro Zodíaco, onde eu faço de Fênix, e que, por conta desse trabalho, né, que foi um divisor de águas mesmo, né, lá, tirou o dublador, digamos assim, do estúdio, colocou no mundo aí dos eventos, posteriormente nas redes sociais e tudo mais, a visibilidade é muito grande. Então é uma coisa que emociona. Eu que fiz centenas, talvez mais de 1000 eventos pelo Brasil todo durante 20 anos, emociona muito você ver pessoas que curtem o teu trabalho, né, que te seguem, que conta do teu trabalho, né, do trabalho que você empregou naquele desenho animado e até a história do desenho e tal, ajudou muitas pessoas por diversos motivos, assim. Então é muito legal ter essa troca, isso emociona muito. Estar próximo dos fãs, estar próximo de quem curte o teu trabalho é muito importante, porque o artista, sem a presença do público, né, sem o retorno do público, e não é nada, porque não dá para você ter uma coisa fechado, só ter o artista para mostrar, né, apresentar o seu trabalho, seja ele que for. Você faz um quadro, você quer que as pessoas vejam. Você é um cantor, você vai querer o seu público, e não é diferente com o dublador também. Então, foi um trabalho e a visibilidade que foi muito importante, me emocionou muito durante muitas vezes, assim, em eventos
muito lotado, com muita gente, a gente sentia aquele calor humano das pessoas. Agora, pessoalmente, assim, um trabalho que eu considero assim o mais importante para mim, pessoalmente, é o Jesus de Nazaré, de um clássico maravilhoso, chama Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. É um clássico sobre Jesus, de mais de 4 horas de filme, e talvez o filme mais importante sobre Jesus. Uma interpretação maravilhosa e tal, uma história contada do começo ao fim, onde ele está desde pequeno, vai até a crucificação. Tá? Interpretar o Jesus, para mim, foi diversos motivos, né? Motivo de o personagem que é, né? Jesus. Bem um personagem assim complexo, né? Complicado, com muitas nuances, né? Uma delicadeza total, né? Ele passar por todos os meandros, um grande ator fez o papel. Então eu para fazer, e foi talvez o trabalho mais difícil que eu entrei. A gente faz todo o trabalho com responsabilidade, mas esse é mais tempo do que seria normal, tá? Vários motivos. Um, que eu queria a perfeição total, absoluta, labial para mim era importante, coisa que às vezes a gente não consegue ter tanto, burilar tanto assim, porque os trabalhos são feitos brilhante, né? São feitos assim, tem que terminar aquilo, então às vezes não depende só de você, depende do diretor, por a prova, que às vezes não tá satisfeito. E nesse caso pedi a liberdade, assim, eu tomei a liberdade com o dono da empresa, que é meu amigo pessoal, para até ultrapassar o tempo que teria, aquele tempo normal que eles me escalaram para fazer o filme. Eu falei, olha, você me paga pelo tempo normal que você dimensionou, só que eu vou precisar de mais tempo para fazer, eu quero fazer um negócio assim, tá mesmo, trabalhar o texto, trabalhar a interpretação. Então era no mínimos detalhes de interpretação e de sincronismo. Às vezes vinha a emoção muito forte, eu tinha que dar um tempo, parar, água, entendeu? Então foi uma coisa muito diferente, me trouxe assim muita alegria, e eu tive muito retorno dentro da categoria, pessoas com muita experiência, diretores e tudo, que vieram me elogiar meu trabalho, e isso é muito importante para mim, foi muito importante, e deu um up também para mim na minha carreira. Eu que na época tinha mais ou menos a idade do Jesus, né? 33. Foi aquele filme de 77? Chama o Luz de Nazaré, do Zeffirelli. Esse filme, ele todos os anos e na época do Natal, tá sempre passando. Ele passa, exatamente. É aquele que tem até o James Earl Jones. O James Earl Jones, que é aquela voz zona da... É ele mesmo. É um trabalho maravilhoso. Sim, esse filme é bem clássico. Clássico. Eu acredito que seja assim um grande filme a respeito da vida de Jesus, né? Um grande, onde ele vai à toa, fez mais de 4 horas, né? Se não me engano, acho que ele total tem horas. Ele foi depois, acho que, transformado em série. Isso, aí eles foram repartindo, fazendo como uma minissérie, assim, né? Mas ele é um filme muito longo. E quando ele passou pela primeira vez, quando ele estreou, era só cinema, né? Não existia nada, só a televisão, mas ele não passou na televisão, ele foi a cinema mesmo. As pessoas passavam horas dentro.
Tinha até intervalo, né? Tinha até intervalo para as pessoas conseguirem assistir ele todo. Foi o trabalho mais importante da minha vida, entre outros. São mais de 6 mil filmes, né? Mais documentários, eu não sei. E já está beirando aí os 10 mil, são anos de microfone. Posso aproveitar e fazer uma pergunta agora também? Deixa, Galk. Claro, faça. Leonardo, tem algum personagem? Você dublou Jesus, né? Eu já tava com essa pergunta na cabeça. Dublou Jesus, agora vai ser um páreo duro. Mas existe algum outro personagem histórico na história do mundo que você gostaria de dublar? E por quê? Bom, Então, Gal, eu fiz o né? cadastro. Agora você Tô achando pegou, interessante. eu tinha pensado nisso. Ele tá falando sobre o filme aqui, eu peguei na metade, Sim, né? olha, Mas é bem legal, porque vocês estão interagindo ali. Personagens vocês e não querem personagens. Eu 3 gosto horas acima. muito. Mas Do ele lado, tá contando algo sobre o em filme, geral, né? apresentam para você assim, Deve ser bacana sim. Eu me inscrevi aqui e vou ver sim. personagens ricos, os vilões, né? Os vilões na Também gosto história, seja na história real mesmo, como na ficção. Em geral, o vilão ele te dá muita cancha, né? São personagens muito ricos, né? Mais até do que o mocinho e tal, muito coisa assim. Então, eu talvez, eu não gosto da figura, né? Eu deploro, mas como interpretação, talvez gostasse de dublar o Hitler, a história dele, aquela figura controversa, aquela figura Aquele maquiavélica. poder de oratória que ele tem, né? Poder de oratória, exatamente. Então é uma coisa que iria exigir bastante da interpretação, né? Seria interessante, enquanto obra, fazer também, porque a gente não pode só escolher, eu quero fazer o Mocinho. O Mocinho eu já fiz muito, né? Eu que dublo o Richard Gere, o Pierce Brosnan, o Bruce Willis, o Nicolas Cage, o Jeff Goldblum. O Bruce Então, Willis, dublo cara, eu muito tava aqui Mocinho. tentando. Eu Bruce tava aqui. Willis. Eu tava assim, cara. É o Bruce Willis. Eu vejo mais filme de ação do que. Eu tava assim, caraca. Aproveitando, deixa eu passar o bastão aqui pro Paulo. Paulo, faça sua Fala, meu pergunta, querido. faça seu comentário. Pergunta, comentário? Não tiver, não tem problema. A gente vai pensando, a gente passa Ah, depois. assim, tipo. Pergunta eu não tenho, né? Mas. Assim. O Gal que já fez o curso e tal. Eu pretendo no futuro fazer o curso de dublagem e tudo. Porque não somente tenho várias pessoas ou quais eu me inspiro para seguir a carreira de dublagem. Tanto o senhor Leonardo Camilo, tanto o grandioso mestre Orlando, né? Drummond. Assim, eu queria muito, entende? Eu queria muito mesmo conhecer o Orlando Drummond, entende? Tanto que Sim. o Scooby-Doo foi uma das primeiras imitações que eu aprendi, entende? Quer dizer, não sei totalmente ainda, porque só pertence a ele, né? O saudoso Orlando Drummond, a ele, a voz do Scooby-Doo, né? Mas Sim. eu tento me aproximar o mais próximo possível, entende? Mas, assim, talvez, assim, a única pergunta acho que talvez eu teria é como foi dublar o mestre Tifu? Tifu. Tem até uma história interessante. Eu fui fazer o mestre Shifu depois de muitos anos dublando só em São Paulo, né? Eu sou radicado em São Paulo desde 1978 e sempre trabalhei em São Paulo, né? Fui algumas vezes fazer teatro no Rio, gravei cinema no Rio, enfim. Mas assim, a minha carreira basicamente ela era de São Paulo. Eu nunca tinha, principalmente em dublagem, né? Eu nunca tinha ido ao Rio fazer nada. Eu acabei indo fazer, eu sou o único ator de São Paulo, o único dublador de São Paulo que foi
lá no Rio, esse Kung Fu Panda. E aí eu até me interessei em saber. E houve uma coisa bem interessante, assim, bem inusitada, né? O porquê eu fui dublar Mestre Shifu. Depois da morte do Newton da Mata, eu herdei o Bruce Willis, né? Que o da Mata era assim, hors concurso mesmo, né? Ele era o cara da voz do Bruce Willis sempre. Eu tinha a voz muito parecida com ele, a gente sempre teve a gente fazia confusão, às vezes, vendo um filme de um, parecia do outro e vice-versa. Eu acabei dando esse trabalho para mim. E por que eu estou falando do Bruce Willis? Exatamente para chegar aí no Mestre Shifu. Eu recebi um telefonema um dia, assim, quando nem tinha sido lançado aí no Brasil, né? Que foi o primeiro lançamento, foi para cinema, do Kung Fu Panda, depois é que virou série para TV. Mas eu estava trabalhando, e me ligaram do Rio dizendo: você que está dublando agora o Bruce Willis, né? Eu falei: sim. Pode me indicar aí algum filme que você tenha feito recentemente? Eu indiquei lá uns 2 filmes, eles viram e tal, passou. Um mês depois me ligaram novamente para me pedir, da mesma casa, né, da mesma empresa, me pedindo para eu passar uma empresa aqui de São Paulo para fazer um teste. Bom, eu não perguntei o que era, nem me falaram também, e eu fui para lá, para o lugar, marquei o dia, com uma certeza absoluta que eu ia dublar, que era um filme do Bruce Willis. Né? Uma vez que eles perguntaram sobre o Bruce Willis e tudo mais, aí eu cheguei lá, cara, quando eu olhei, botaram na tela, era um desenho animado. Nunca tinha visto aquele desenho também, o Panda era novo para todo mundo, não sabe ainda. E aí era o Mestre Shifu. E, pô, eu sou um cara que eu tenho, assim, se você não me dá uma dica do que é o meu personagem, eu vou procurar pegar o espírito daquilo que está lá. Então, como ninguém falou nada, como era, linha que tinha que ser o Mestre Shifu e tal, eu fui mais ou menos naquilo que era o original, não imitando a voz do original, mas pegando o espírito do personagem. Fiz o teste, passei, peguei o teste, fui para o Rio de Janeiro dublar. Fiquei lá 2 dias dublando, quando no segundo dia acabou o serviço, acabou a dublagem, eu perguntei então para a diretora por que tinha ficado encucado que eu era o único dublador de São Paulo a ir dublar esse desenho no Rio. Até porque eu sou muito fã da dublagem de desenhos carioca, eu gosto muito, acho que tem muito talento lá. Teriam pessoas assim, para fazer o Mestre Shifu que iam matar mal. E aí, curioso, eu perguntei: escuta, por que eu sou o único dublador de São Paulo, até porque eu nunca vim dublar aqui no Rio de Janeiro, o único cara escolhido, e aliás o cara que foi convidado a fazer o teste e vinha agora para dublar aqui. Aí, então ela me contou a história. O da Mata, ele dublava também lá no Rio Dustin Hoffman, e o Dustin Hoffman é a voz original do Mestre Shifu para cinema. E aí então eles quiseram fazer esse link, já que o da Mata era o cara que dublava no Rio, o Bruce Willis e o Dustin Hoffman, eles queriam botar o mesmo cara que dublava o Bruce Willis. Apesar que eu dublei um pouquinho aqui em São Paulo. E, porra, eu fiquei super lisonjeado com isso, e também porque eu tô, assim, a minha carreira de artista, né, começou vendo filmes. Eu falsifiquei a carteira, eu tinha 14, 15 anos, mas eu era taludão, grandão. Eu falsifiquei minha carteira para assistir cinema de 18 anos, entendeu? Ou classificação 16, 18. Então eu dava a carteirada lá e entrava no cinema. E eu era apaixonado pelo Dustin Hoffman. Foi um dos caras que mais, assim,
me levou para a arte de representar. E aí, pô, toda essa história que me levado para fazer o Mestre Shifu foi muito incrível. E o resultado foi ótimo, né? Porque me abriu portas, né? A partir daí, eu passei a fazer muitos trabalhos no Rio de Janeiro, estou fazendo direto agora, no período que eu não preciso nem ir para o Rio, né? Faço via remota. Então foi bacana em todos os aspectos. E um trabalho que também trouxe bastante visibilidade, legal ter feito. Bacana. Léo, você falou, né, que gosta muito de dublagem de desenho animado do Rio e tudo mais. E aí já entram algumas perguntas, né? Primeiramente, o que você acha mais difícil de dublar? Game, filme, desenho, né? O que você acha mais difícil? Qual que você gosta mais de dublar? E a Patrícia, ela perguntou, né? Dica básica para entrar no meio, como é que criança faz para poder trabalhar com dublagem? Até que pode, não pode, como é que... Sim. Bom, começando com a primeira parte, o mais difícil, por incrível que pareça, assim, são duas coisas que eu considero bastante difícil. Uma, dublar atores ruins, que não respira legal, que não tem a interpretação boa, então ele não divide as falas com verdade. Ele tá tranquilo, ele fala assim. Se ele tá bravo, tudo ele vai gritar. Então o cara não tem sabe, ele não tem uma coisa do ator mesmo. O mais fácil, vendo o contrário agora, o mais fácil é você dublar grandes atores. Isso é o mais fácil. E uma coisa que é muito difícil também é você dublar documentários. São pessoas reais, não estão interpretando, e estão dando depoimento. Então a pessoa está falando uma coisa que vai assim, aí de repente ela acelera do que ela está falando, aí de repente ela pensa e gagueja, e aí você tem que dublar aquilo. É muito difícil. É muito difícil. Requer assim muita experiência e para que seja uma coisa natural. Mas o que eu sempre digo para as pessoas que que aprendem alguma coisa comigo a respeito de dublagem, a gente tem que respirar. Quando você respira junto com o personagem, com o ator, aí você começa a entrar na dele. Então, seja gaguejando ou acelerando, não, se está respirando junto com ele, você assiste bem, pega a respirada dele, aí a coisa se torna muito mais fácil. Então são os dois assim que eu acho mais difíceis, são atores ruins e documentários. O desenho animado é uma delícia de fazer, porque você tem muito mais liberdade de criação de voz, tem aquela coisa que a interpretação em geral é toda mais para fora, então você cria muito tipo, não tem tanto a questão da labial. São raros os desenhos que tem assim uma batida de boca como é a batida humana. Então normalmente são apenas abre boca e fecha, então se torna mais fácil assim. E aí você pode brincar mais, eu acho que você pode se divertir bastante. Pode diversificar a voz, pode fazer um monte de coisa diferente, e é bem legal. Eu gosto bastante de fazer o desenho. É isso. E grandes atores, eu adoro dublar grandes atores, que me facilita bastante. Legal. E na segunda parte teve a pergunta da Patrícia. Sobre a criança. Patrícia, né? Isso. Bom, Patrícia, existem, existe hoje, né, o mercado, ele absorve as crianças, né? Primeiro porque criança, ela é criança hoje, daqui a 3, 4 anos ela já é uma adolescente, já mudou a voz, então está sempre precisando de criança. É uma coisa que perenemente, constantemente está sendo renovado, porque hoje o menino tem 9, 10 anos, daqui 3, 4 anos ele já mudou a voz e já não é mais aquilo. Então precisa estar sempre criando novas crianças. Quando eu comecei a dublar,
não existia uma escola de dublagem e interesse de se colocar crianças para dublar. Então, em geral, eram mulheres que faziam voz de criança, de meninos, de meninas, e homens que tinham também uma voz que tinha a possibilidade de fazer uma criança também. Mas a maioria eram mulheres. Mas aí isso mudou muito, e durante algum tempo, é bem sazonal isso. Às vezes algum juiz resolve encrespar com isso, aí não permite, e aí só com uma autorização, com não sei o quê. E aí tem uma série de vertentes que às vezes atrapalha isso. Mas, no geral, hoje em dia, assim como você pode ser uma criança e ter uma autorização com juízes menores para uma novela, para fazer um filme, a mesma coisa ocorre com a dublagem, desde que se respeite o horário das aulas, número X de trabalho, por exemplo, o dia, a criança não pode ficar o dia inteiro no estúdio, negligenciar a escola, essa coisa toda. Então, guardadas essas regras aí, a criança pode dublar sim. Tem uma outra coisa que a criança, ela não necessita ter o DRT, não necessita ter o profissional. Ela, até os 17 anos, ela pode... Isso deu uma travadinha. Eu acho que ele teve um problema de conexão. Relaxa, isso acontece, relativamente normal. Só pra complementar o que o... voltou, eu acho. Não... Estamos indo. Tá voltando. Voltando. Tá voltando e eu tava mutada? É normal. Acontece. Daí tem uma pergunta aqui daí no chat. Mestre Léo, tá conseguindo te ouvir? A mim? Ah, agora sim. Eu acho que Agora voltou. sim. A gente parou quando você falou do até os 17 anos não precisa de DRT. Da DRT não precisava de DRT, depois precisava. Eu tinha parado de falar mesmo, Ah, tá. Não, então, até os 17 anos, você pode trabalhar e precisar ser profissional. Aí você vai no sindicato, tira um DRT provisório, eu acho que, se não me engano, 16 anos, não 17. Aí você trabalha até os 18, prova que você continua trabalhando na área, e aí você tem o direito ao teu DRT definitivo. Legal. O adulto, aí já tem que tirar o DRT, né? E é importante agora, independente de ensejo, é importante você fazer um curso de dublagem para aprender a parte técnica, né? E interpretativa também, porque no curso a gente trabalha bastante, como você viu, a interpretação. Isso. Léo, pode falar. Tem duas perguntas aqui no chat. Tá na fila já. Vai. Não, no meu chat também tem. Ah, no seu chat também tem? Tá. Vou fazer o seguinte, faz a do teu chat primeiro, tá? Uhum. E eu faço as do meu daqui a pouco. Mais uma de cada vez. Beleza. Vamos lá. O Ladeira, perguntando aqui. Qual foi o maior desafio do Leonardo Camilo na carreira de dublador? E personagem mais difícil e o que mais gostou? Eu acho que eu já respondi para Carolina isso daí, né? Sim. Eu respondi que o mais difícil mesmo foi o Nazaré, que é um... Jesus Nazaré. E assim, Jesus de Nazaré. Agora, o desafio, o barato da dublagem, é que você está sendo desafiado o tempo todo. Mas você, hoje em dia, dubla o Ricardo Darín, aquele grande ator argentino, e o argentino fala muito rápido. Então, você pega um filme francês também, o francês fala muito rápido. Então, isso é um baita desafio, é super difícil de fazer. Então, na verdade, você está sendo desafiado o tempo todo. Mas com relação ao começo, não sei se a pessoa que fez a pergunta estava ouvindo nossa entrevista aqui desde o início, mas foi o Jesus de Nazaré mesmo,
grande trabalho, assim, mais que eu considero complicado e me trouxe com prazer, assim, que a satisfação de fazer. Maravilha. A Suzy perguntou aqui, precisa fazer aula de canto ou só fonoaudiólogo? O que é bom para complementar? No caso de pessoas que têm problema de dicção, vamos supor eu que tenho um pouco de língua presa, pessoa que gagueja um pouco, o que é bom para complementar aí a dicção? Se a pessoa tem algum problema de dicção, existem vários, né, exercícios que a gente faz, mas com certeza um fonoaudiólogo vai ajudar muito e é mais indicado assim, para a pessoa que tem algum problema mais sério de dicção. Agora, na dublagem, a gente faz vários exercícios, né, quando a gente faz curso, aquecimento de voz, exercícios simples, como aquele que você coloca a rolha ou o próprio dedo, que fica falando as palavras, assim falando, assim lá, e aí você vai falando um texto durante bastante tempo. Quando você tira essa por exemplo, você tem uma palavra que está muito difícil de você dizer, você fala ela várias vezes assim com alguma coisa na boca, quando você retira aquele objeto, tende que você consegue falar aquela palavra com facilidade. Tem isso, né? E enfim, e a própria interpretação mesmo, né? Eu acho que para dublagem tem um diferencial. Você tem que falar as coisas explicadamente, né? Mas não necessariamente tudo muito explicado, porque depende da situação. Você não vai ter um... Travou. Eu acho que daqui a pouco ele volta. Acontece. Tem mais duas perguntas. Voltou. Aqui. A gente tem que ver o horário. Já são 15 para as 9, né? Temos que ver com o mestre Léo se de repente ele tem disponibilidade para ficar mais, se ele não tá cansado, porque ele falou que trabalhou hoje o dia inteiro também, né, mestre Léo? Eu vou fazer o seguinte. Eu Tá cortando. Eita, cortou. Tô cortando. Foi. Cortou bem, falou. Travou um pouco. Travou, agora não. Então, vamos lá. Eu tenho aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui no meu chat. Tá. Do Marcelo. Isso, a do Marcelo encaixa bem no que eu vou perguntar, né? Porque é um assunto que 99% da galera que tá aqui, tanto aqui na nossa conversa quanto no meu chat, não tem tanto conhecimento assim do meio, né? Incluindo eu mesmo. E aí a gente faz umas perguntas um pouquinho mais, não digo técnicas, mas mais em relação ao mercado, né? Mais uma vez, em entrevista lá na entrevista do Wendel Bezerra com o Flow Podcast, ele citou, né, que agora com a entrada de serviços de streaming, né, de muita demanda de serviço, o campo e muitas casas de dublagem, né, o mercado tem se tornado bastante favorável, né? E aí a gente já linka com a pergunta do Fold Master, nosso querido Marcelo. O que isso trouxe de diferente, né? O que afetou no trabalho do dublador, né? E como que o dublador iniciante, né? O dublador, como eu, por exemplo, né? Vou tirar meu DRT ainda, mas como eu, se já tivesse DRT, como é que a gente é visto em relação às casas e aos dubladores mais experientes, né? Porque a gente sabe que um dublador iniciante vai ter muitos problemas, né? As primeiras vezes que for pegar, e você como diretor, você tem que ter esse pulso firme, nessa paciência com os novatos, né? Então, como que o novato, ele, entre aspas, cresce na carreira de dublagem, né? E como que a pandemia afetou o trabalho do dublador? Sim. Bom,
Para responder isso, vou voltar um pouquinho na história, né? A dublagem, antigamente, ela era muito mais difícil de ser feita. Era um trabalho muito mais artesanal, muito mais demorado, porque não existia tecnologia para ajudar. Eu comecei a dublar, era projetor mesmo a carvão. Você usava película mesmo, né? Então não existia pista de gravação, ou seja, você não podia gravar pessoas separadamente. Se numa determinada cena entrassem 3 pessoas, 4 pessoas, você tinha que ter as 3 pessoas, 4 pessoas na estante ao mesmo tempo. Você conseguia tecnicamente gravar separado. Não tinha um técnico para isso. Aí você fala, ok, a Carolina a dela, ok, eu dava a minha, ok, e um de vocês, eu esqueci o nome, dava a sua fala e errava a última fala. Todos os outros que tinham acertado antes, de refazer tudo. O Paulo errou, aí ou o André, e aí voltava e tinha que fazer tudo de novo. Então, imagine o quanto que isso era difícil, o quanto que isso era uma concentração absurda. A gente ensaiava, tinha o som original, na hora de gravar não tinha mais som, era só imagem. Isso era para dificultar. Depois veio o VHS, foi a primeira mudança, e havia 2 pistas. Depois veio o VD, aí soltou o equipamento, mas ainda era lógico, aí só existia 4 pistas, mas aí já começou a separar um pouquinho o elenco, dava 4 personagens naquela cena, então era botar um em cada pista, gravar separadamente, mas era analógico, ou você dublava ou dublava, não tinha outra alternativa, ou você acertava no sync, na interpretação e tudo, ou repetia. Então é comum você fazer 8, 10 vezes a mesma cena. Hoje, tudo, né? Vivendo da computação, da coisa analógica, da coisa digital, tudo mudou. Primeiro, nós usamos um programa de computador chamado Pro Tools, que era muito usado antes até de ser usado na dublagem, era usado muito para música. E a possibilidade de você jogar com o som para a direita, para a esquerda, comprimir o som, esticar um pouco o som, fazer ajustes assim. Você pode fazer uma parte da fala, digamos, e você errou na segunda parte, é uma pequena pausa que seja, a pessoa consegue fazer aquela, sabe, então, tudo isso facilitou muito a dublagem. E aí, paralelo a isso, junto disso tudo, vieram as TVs a cabo, né? Antes o DVD, que já foi um mercado grande, né? Com todas as casas, locadoras e tudo mais. Logo em seguida veio então, os canais de streaming, as TVs a cabo, game e tudo, e um boom nos últimos 20 anos da dublagem violentíssimo, onde saímos de 4, 5 casas de dublagem em São Paulo para hoje mais de 20. Eu não tenho ideia de quanto tem, só em São Paulo mais de 20, tem em Campinas, tem em outros tantos, Rio de Janeiro, tem no Paraná, tem em vários lugares do Brasil. Existe trabalho. Por quê? Porque o trabalho aumentou violentamente. A gente não tem ideia. Bom, pra vocês terem uma ideia, esses canais a cabo tem mais de 800 canais. Quando a TV a cabo descobriu que dublando existiam mais aturas, né? Não sei se vocês recordam, talvez alguns que no começo da TV a cabo tinha um ou dois, o Cine Pipoca e um ou outro
botava filme do... Mesmo assim, esses canais ainda tinham filmes legendados ou originais e tudo mais. E aí, não expandiu tanto, assim, né? Só uma pequena casta, assim, vamos dizer. Quando eles descobriram que os canais tinham filmes dublados, tinham uma audiência muito maior, era muito mais assistido, eles começaram a dublar tudo. E aí explodiu a assinatura, né? E aumentou muito mais, assim. Vieram os streamings, né? Hoje, porra. Opa. Bom, tá no teu computador, tá em todo canto, tá no avião, tá no cinema, tudo tem filme dublado, né? Tudo. Inclusive até porque democraticamente, né, você pode escolher, tem um filme dublado, você pode escolher, aperta lá numa tecla, escolhe ele original, se você domina aquela língua, ou você quer ele legendado, é uma outra coisa, muita gente não gosta justamente porque você vai assistir na tela menor, então aí o problema da leitura, perde muito filme e tal, mas é uma coisa democrática, a pessoa assiste e tal. E tem milhares e milhares de seguidores. E também, se a gente for falar dos desenhos animados, né, principalmente quando você pega os desenhos animados aí do universo infantil, então é tudo dublado mesmo, você não vai ver, não sei que sejam desenhos para adultos, que você vai ver alguns que tenham legenda, mas na sua grande maioria, 99% dos desenhos animados, ou cartoons, ou mangás, né? Aliás, mangás não, animes, são todos dublados. Então você imagina, tem canais e canais e canais e canais de desenhos, e canais e canais e canais de filmes, os Discoveries da vida, os trabalhos de documentário, de reality, tudo isso está sendo dublado. Então é uma maravilha. Aí o mercado expandiu muito. Como cresceu o volume de trabalho, consequentemente, não dava para ter só aquele número reduzido de empresas. Cresceram as empresas, aumentaram as empresas. Precisou aumentar o número de dubladores. Então, o mercado cresceu também nesse sentido. Lá nos anos 70, 80, eram 100 e poucos, 200 dubladores. Depois isso cresceu, nos anos 90, 300, 400 dubladores. Hoje a gente perde a conta, tem muita gente mesmo. Eu, inclusive, quebrou um pouco aquele romantismo. A gente era um grupo, se conhecia todo mundo, a gente ia pro karaokê no final de semana, saca? A galera, a rapaziada. Hoje se tornou uma coisa assim, tem muita gente da dublagem que eu conheço. Mesmo eu fingindo dublagem, eu às vezes preciso consultar uma outra pessoa para cobrir uma determinada voz. Então o mercado abriu muito. O mercado se tornou muito mais dinâmico e que deu muito mais oportunidades para novos talentos, novas pessoas. É óbvio que essa palavra talento é fundamental. Não adianta você... você pode até pegar um quinhão aí da dublagem, ser um dublador medíocre a tua vida inteira e você vai sobreviver da profissão. Mas quem se sobressai é quem tem talento, quem tem algo a mais. E aí o mercado é assim, ele no início, como todo início, você vê um filme, você vai ver os personagens centrais, coadjuvantes, as pontas maiores, né, os personagens que entram no filme, mas não tanto, mas são personagens difíceis, e as pontas, todas aquelas pontas, aquele vozerio que é quando junta um monte de gente, ou numa festa, ou num futebol, ou num tribunal do júri, enfim, aquele burburinho, as pontinhas, o garçom, o cara da carta, o policial que tem uma fala só, o rádio, tudo isso precisa de dublador. Então,
você inicia por aí, fazendo pequenos papéis. Aí o teu talento é que vai te dando mais velocidade dentro da categoria, dentro do trabalho, ou você vai galgando e você aprende. Tem muita gente que não sabia nada de dublagem, apanhou muito, e hoje está fazendo grandes papéis e tudo. Então, não tem uma regra. É como toda profissão, você tem que ter um talento para aquilo. Uhum. E hoje ficou muito mais fácil a distribuição, né? Você consegue atingir um público muito maior utilizando-se da tecnologia, e inclusive eu acredito que tenha facilitado muito essa popularização dessa tecnologia, que foi bom de um modo que vocês conseguiram, igual você falou, abrir o mercado para mais gente, e ao mesmo tempo, igual você falou, você consegue trabalhar de casa, coisa que algum tempo atrás não tinha, né? Não era possível. Sim. Então, e complementando a coisa da pandemia, né? Já existia tecnologia para isso, mas a gente não utilizava, né? Todo mundo trabalhava presencialmente nos estúdios, então era um vai e vem grande. Nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, as casas de dublagem foram se aglomerando num bairro de São Paulo, né? Ali na região da Lapa, no Rio, não sei como é que é. Mas, enfim, houve essa chegada assim, das casas, até para facilitar o trânsito dos dubladores entre as casas, né? Agora, não tem a dúvida de que a tecnologia, né, ajuda, e foi o que resolveu o nosso problema agora no período de pandemia, né? Quando fechou tudo lá em março do ano passado, nós ficamos praticamente assim, era o final de março, então do meio de março todo até o final de março, depois de abril todo, a gente só foi trabalhar em maio, quase junho. Porque até que as pessoas, porque a grande maioria dos dubladores não tinha estúdio em casa. Eu mesmo comecei resolvendo meu problema alugando um estúdio. Aluguei um estúdio e fui trabalhar lá. E depois, aos poucos, eu fui montando meu estúdio em casa e consegui montar um estúdio bacana, assim. Porque não é só montar o estúdio, você tem que ter uma qualidade de som, uma acústica legal, um microfone bacana, uma internet boa, entendeu? Então eu fui montando isso na minha casa e assim, eu acho assim que os 4, 5, 6 primeiros meses foi de aprendizado para todos, né? Porque, apesar da tecnologia hoje, ainda temos um problema sério, que é a nossa internet aqui no Brasil, né? Ela é muito... Assim como está travando, às vezes, aqui o que a gente está fazendo, existe um negócio chamado delay, né? Que a gente fala e a boca está batendo aqui e o som vai chegar um tempo depois. Então, eu tenho aqui no meu estúdio, eu trabalho com dois notebooks aqui, um para o texto e outro para a imagem. Eu recebo a imagem e o som para mim aqui em tempo real. Eu dublo como se estivesse dublando num estúdio. Só que o técnico, ele está num outro lugar. Está num outro lugar, está na casa dele. O diretor também está num outro lugar. Então são 3 pontos. Aí o técnico que capta por meio de um link que é feito, né? Ele capta esse som diretamente para a máquina dele. Só que esse som chega lá fora de sync, ele chega atrasado. Então, o cara tem que botar em sync lá. Não há condições. Eu dublo aqui, é até meio frustrante para a gente, dublador, porque você coloca em sync aqui e chega lá atrasado. O cara tem que sempre puxar o que você fez, entendeu? E colocar em sync lá. Mas, enfim, é a forma que a gente tem para fazer. E hoje o trabalho está todo sendo feito dessa forma. Não todo. Alguma coisa já está sendo feito presencial. Alguns trabalhos estão sendo feitos presencial, assim.
Vontade, fala. Posso fazer 2 perguntas? Pode, faça. Assim, a Lina perguntou: o que é mais necessário saber para seguir a carreira de dublador? E é possível seguir a carreira de dublador sem ter uma voz bonita? Ah, totalmente. Bom, o que é necessário, é o que eu falei, é necessário você ter uma verve artística, você tem que saber interpretar. Isso é fundamental. A técnica, olha, eu posso dizer assim, eu tenho muita gente que vem fazer curso comigo, inclusive com essa pandemia, eu tô dando aulas online, que dá uma possibilidade muito legal, que é, por exemplo, eu tenho gente de Manaus, de Belém, de Natal, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tudo ao mesmo tempo na mesma sala. Isso é muito bacana. Agora, digamos de 10 alunos, que eu coloco no máximo dentro de uma sala, para poder a gente conseguir fazer bacana e todo mundo aprender e todo mundo participar, eu tenho 2 talentos, 3, entendeu? Que você vê que dá para tirar alguma coisa. As outras pessoas vão aprender a técnica, vão saber dublar, vão saber sincronizar, vão aprender alguma coisa, sim, de interpretação, porque a gente trabalha isso, a gente trabalha edição, trabalha interpretação, tem um negócio que eu chamo de percepção visual, percepção sonora, métrica, ritmo, tudo isso a gente trabalha e as pessoas pegam. Mas é como, vou fazer uma analogia aqui, com a música. Com a música, não adianta, se você tiver uma voz, se você não tiver um ouvido para cantar, você não vai ser um cantor. Entende? Você pode até fazer curso e tal, mas você vai aprender a técnica e não vai conseguir fazer aquele negócio. É a mesma coisa. Entende? Você tem que ter o espírito do artista, né? Agora, qual era a segunda parte da pergunta? O que era necessário saber para seguir a carreira do dublador e se é possível seguir a carreira do dublador sem ter uma voz bonita. Sim, não precisa ter voz bonita, né? Voz bonita, um tem, o outro tem, o outro não tem também, o outro tem a voz rachada, o outro tem a voz rouca, tem voz grave, voz aguda. Por quê? A gente precisa de todo tipo de voz. Tem gente que tem uma voz anasalada, outro tem uma voz encorpada. Aliás, se vier com uma voz muito colocada, uma voz de locutor, a gente tende a querer quebrar isso daí. Porque falar daquele jeito, enrolado, muito... sabe? Não, no rádio, não, é outra área. Não, mas você pode ter uma voz que, sabe, não ser bem aproveitado na dublagem. Você pode ter uma voz baixada, sei lá, uma voz aguda, uma voz muito pequenininha, uma voz, sabe? Você vai ser aproveitado na dublagem, porque tem todo tipo de personagem. E, na verdade, assim, um filme, ele precisa ter essa musicalidade, vai. A gente não pode escalar um filme tendo as vozes todas mais ou menos similares. Você tem que ter todo tipo de voz para que tenha diversidade dentro do filme. Até então porque... não há problema nenhum, porque agora você pode dublar. Até porque se precisasse de voz bonita, eu tava fora já, né? Tava ferrado, hein, Gal? Tava na roça. Eu queria aproveitar o ensejo aqui, que a gente deu um tempinho. Gente, a gente hoje tá com a audiência da Sofia. Ela tem 6 aninhos de idade, a filha da Patrícia. Mandem um beijo pra Sofia. Oi, Sofia! Sofia, um beijo. Esses dias a Sofia tava... Oi, Sofia! Sofia mandou um áudio pra mim. Vou fazer uma coisa... Pode falar, mestre. Eu vou fazer uma coisa especial pra Sofia, então. Oi, Sofia! Eu vi isso aí, Vamos cara. brincar, hã? Eu amo você! Adiu, tchau, tchau! Eu via, cara! Esse É ele, velho! É ele!
Gente, A Sofia esses dias estava mandando o áudio pra mim, que ela tava imitando a voz de alguém do irmão do Jorel, acho que é a avó do Jorel, alguma coisa do gênero. Falando, come, alguma coisa do gênero. Mano, a avó Juju, É. come abacate, filho, come abacate. isso. A Patrícia tá falando que ela A avó adorou, Juju, ela tá agradecendo, ela tá toda saltitante lá. Vamos aproveitar também, já que a gente entrou no mérito do curso, né? O mestre Léo, né? Ele é uma das pessoas que está encabeçando o projeto Ave Fênix Pro Arte, né? E aí a gente vai dar esse espaço de fala para o mestre Léo apresentar o Ave Fênix Pro Arte, falar do curso de dublagem. Se for o caso, a gente estende aí um pouquinho mais a conversa, mas já deixa aí para a galera o que é a Ave Fênix Pro Arte, mestre Léo. Bom, esse é um projeto antigo meu, da minha esposa. Minha esposa é bailarina, já tem uma escola de dança aí há 28 anos. E eu venho fazendo teatro com ela há 8 anos, né? Que a gente faz um trabalho autoral, teatro e tudo. E a gente tinha um projeto, tinha uma vontade muito grande de unir todo esse universo das artes, né? Seja seja o teatro, a dança, a música, a fotografia, artes plásticas em geral, e né, as artes visuais. Então a gente tinha um plano de juntar isso e criar uma produtora de fomento à cultura, de fomento às artes. Só que a gente falava muito sobre isso, mas nunca sentava, porque eu correndo para um lado, ela correndo para o outro. Aliás, a gente tem uma característica que a minha esposa fica aqui em Araraquara, que é a quase 300 quilômetros de São Paulo, onde eu estou agora no período de pandemia, mas eu fico durante a semana, em tempos normais, eu fico durante a semana inteira em São Paulo, só venho para cá final de semana. Então isso dificultava mais ainda a gente colocar para frente essa nossa ideia, esse nosso projeto. E aí veio a pandemia. Então, nós, no começo, foi aquele choque, né? A gente ficou assim, meses sem saber exatamente o que fazer e o que ia acontecer com tudo isso. Depois a coisa, bom, temos que continuar vivendo, temos que continuar fazendo as nossas coisas. E aí a gente disse, bom, vamos botar a Ave Fênix para nascer. Vamos começar a Ave Fênix de verdade. E aí nós começamos, desde do projeto gráfico, né, da criação da logomarca propriamente dita, o registro disso, até a formatação dessa história, sabe, do que qual o propósito da Ave Fênix, né? Criamos o nosso site. Aliás, quem quiser pode entrar lá no avefenixproarte.com.br, que é um site extremamente interativo, onde você vai clicar numas bolinhas lá dos personagens e vai ouvir muitos trabalhos meus. Então lá envolvido uma série de coisas também das nossas ações de teatro. Nós criamos um evento cultural para o mundo nerd, geek, pop, tokusatsu, e ele vai efetivamente passar a existir, enquanto está só no projeto, no momento que a gente pudesse reunir novamente. Nós temos espetáculos de teatro que nós já montamos e que queremos levar pelo Brasil todo. Nós temos agora um projeto que está muito, que a gente não pode nem falar, nem dar spoiler do que seria, mas que vai interessar muito as pessoas ligadas ao mundo da dublagem. Então a gente está com esse projeto aí também na gaveta, aqui, esperando o momento certo para a gente fazer uma turnê, porque a nossa ideia, criamos um evento que vai rodar por esse Brasil todo. Leonardo Camilo e convidados, né, Ave Fênix Geek Show, onde a gente vai rodar esse Brasil todo, levando nossos espetáculos, e parcerizando principalmente com as pessoas locais. Então, em cada cidade, em cada lugar que a gente for, a gente vai se reunir com artistas daquele lugar
e vamos agregar no nosso círculo, vamos dizer assim. E fazer essa turnê é o meu grande sonho. Eu que venho do teatro Mambembe, eu que venho do teatro que viajava por todo lugar, que ia a festivais pelo Brasil todo, fazia turnê andando de buzunga e sabe, de Kombi, de tudo mais, e até de bicicleta. Então, a gente tem esse espírito artístico assim. Queremos levar a nossa arte, tirar do lugar de onde a gente vive e disponibilizar para mais pessoas. Então, esse é um dos projetos da Ave Fênix, e sempre pensando em parcerizar, né? Hoje a gente tem um projeto chamado Dois Palitos, que é um projeto de música, onde eu dirijo, desse projeto ele iniciou com música, ele está se tornando um desenho animado, que logo vocês vão ouvir aí, Dois Palitos, em canais Globosat, Netflix e tudo mais, onde a gente está criando um desenho animado totalmente nacional, né, musical, e com texto também, com história, e onde eu estou dirigindo os personagens, né, as vozes originais, dublando também alguns personagens. Então esse é um trabalho novo, que é parceria com a Ave Fênix. Nós temos também um outro trabalho relacionado a um documentário que fala sobre uma parte da nossa história, né, brasileira, que não foi contada por ninguém. Também não posso dar spoiler, só posso dizer isso. É uma parte da nossa história que ainda foi contada, isso eu garanto. E que nós vamos fazer um documentário a isso. Então nós temos vários projetos aí em andamento. Hoje mesmo eu estava falando com um parceiro aí da Paraíba também, que vem também com um projeto de desenho animado autoral, onde a gente está trabalhando aqui as vozes originais. Então, olha, trabalho tem bastante e coisas para vir aí no presencial e também nos canais aí desse Brasil afora. E se precisar que divulga, né, Galk? A gente divulga pra você, Leonardo. Só passar pra gente aqui que a gente rende um bloco. Com certeza. Com certeza. Só falar pra nós que nós falamos em todas as lives. A gente precisa disso mesmo, da parceria, sabe, da divulgação. Eu acho assim, o artista, ele tem que estar... A gente não vai esperar, a gente não espera só a verba do governo, isso, aquilo, sabe? A gente quer mesmo juntar forças, juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o que eu sei, o que você sabe, a gente junta, e a gente tem a certeza, eu tenho isso comigo, que junto a gente consegue muito mais, sabe? Eu sei uma parte da história, você sabe uma outra, sabe? Todos nós temos alguma coisa a agregar valor um para o outro. E isso é maravilhoso, porque quando a gente consegue unir essas coisas, a gente tem um produto bacana. O brasileiro tem muita qualidade, né? O brasileiro tem muito talento em tudo que faz. E é isso, a Ave Fênix é isso. E aí falando mais para outra também. Essa eu posso até falar que a gente já está em produção e já estamos aí. O reality falando que vai estar envolvido sobre tatuagem, tá? Dentro do mundo nerd, geek, tokusatsu. Então Me chama, pelo amor de Deus! Me chama! Eu vou! Então, a gente vai fazer entrevista ao vivo, com fãs, com gente que é tatuada, com gente que quer tatuar, com gente que não quer, com gente que odeia tatuagem, tudo isso vai ter. Então vai ser um reality muito bacana, que é mais uma parceria nossa com a Black Nimbus Tattoo. Legal. Galera, só para avisar, as perguntas estão encerradas por hoje, tá? A gente vai se encaminhar já para o final da entrevista. Porque senão a gente vai ocupar... Senão a gente só vai sair daqui 11 horas, que é o horário que eu termino a minha live, mas eu começo às 9. Então, vamos deixar o Mestre Léo descansar, tá? Mestre Léo,
A gente falou da Ave Fênix, fala do curso de dublagem, quando que vão abrir vagas, como é que tá sendo feito. Eu sei porque eu participei, cara, mano, é fantástico! Que bom, que bom. Obrigado aí pelo feedback aí que você está dando do nosso curso. Felizmente, assim, eu tive muito receio, eu sou muito sincero em dizer, eu já dei muitas aulas assim, presenciais, né? E eu tinha muito receio de fazer um curso online, porque eu não sabia o que podia acontecer com essa coisa da internet, trava, não sei o que e tal. A gente está com uma plataforma muito legal, a gente chegou numa forma de trabalhar que está dando para todo mundo, mesmo aquele que às vezes não está com uma internet muito boa, a gente conseguiu equilibrar tudo isso. A gente está conseguindo reunir pessoas de vários lugares do Brasil que não teriam como fazer esse curso conosco hoje. Eu estou muito mais à vontade fazendo o curso. Eu tenho uma satisfação muito grande em passar o meu conhecimento para as pessoas. E para quem quiser fazer o curso, o telefone é 11 943 50 51 50, que é o telefone da Ave Fênix ProArt. Então, manda um WhatsApp ou liga, fala com a Vivian, que é a nossa produtora, e a gente está aí, a gente está no meio de uma turma. Eu sei que tem alguma coisa agora para abril. A gente tem um curso novo agora para abril. Entra em contato com a gente, quem tiver a fim de fazer. E aí a gente dá mais informações sobre datas e carga horária e tudo mais, valores, né, e investimento, que não é uma coisa do outro mundo. A gente fez uma coisa bastante acessível para todos, porque a ideia é difundir mesmo o conhecimento. Não é, sabe, eu não faço isso como meio de vida, não. Eu faço como realmente devolvendo para as pessoas tudo aquilo que em mais de 40 anos eu fui angariando aí de conhecimento na minha área. Duas coisas aqui rapidinho, Gal, que encerramos aqui no chat, mas você colocou o telefone, obrigado. E a Patrícia, a Paty, a mãe da Sofia, tá dando parabéns ao Leonardo pelo pluralismo artístico e o carisma e talento dele. Nós agradecemos também parabenizamos ele por esse momento aqui, essa hora aqui que ele deu de show para nós. Não é? Foi demais. Muito obrigado. Eu fico muito assim, lisonjeado, eu me sinto assim, muito grato por todas aquelas pessoas que curtem o meu trabalho, né? Porque, como eu disse no início, as pessoas que curtem o nosso trabalho são o nosso espelho, né? Eu preciso desse retorno, eu preciso dessas críticas, eu preciso dos elogios e das críticas também, que sejam positivas, né? Que não sejam maldosas. Mas, enfim, tudo a gente tem que, como artista, você é uma janela e você tem que estar aberto para ouvir todos e aceitar todo tipo de crítica. E graças a Deus e graças ao meu trabalho, à minha dedicação ao que eu faço, ao amor que eu faço, eu tenho tido muito retorno positivo. Isso me deixa muito feliz e uma garra muito maior para continuar fazendo o meu trabalho com a Ave Fênix. E é isso, eu agradeço muito aos elogios, às pessoas que estão aqui, que fizeram as perguntas. Eu adoro conversar com todos, adoro passar minhas experiências para as pessoas. E, mais uma vez, eu também falo, além do telefone, também lá no avefenixproarte.com.br, você também tem um link lá de cursos, e aí você consegue se inscrever no nosso curso e vai chegar para a gente aqui, tanto no nosso WhatsApp como no nosso e-mail. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos pela você ter pegar um tempinho seu, né, para dar um pouco de atenção para nós, ceder um pouquinho do seu tempo para ceder essa entrevista, né, que foi uma entrevista maravilhosa. O Ladeira parabenizou pela excelente entrevista também. É isso, meu querido. E eu vou repetir. Muito obrigado, gente. Eu vou repetir aquilo que eu falo toda semana, tá? Eu ouvi do Bretas, e que ele disse que aprendeu com o Gilberto Baroli, e que, gente,
A gente vai falar isso toda vez, porque é a mais pura verdade. Não são vocês que estão aqui por nós. Nós estamos aqui por vocês. Não são vocês aqui. A gente não tem motivo de estar fazendo live, a gente está falando com as paredes, né? No caso, É verdade. quem faz dublagem, né? Se não são vocês para prestigiarem os atores, as pessoas que fazem isso, são só vozes anônimas, né? Então, a gente agradece muito a presença de todo mundo que veio, tá? Irrestritamente em ambas as lives. Galera que veio de indicação de outras pessoas, galera que veio do nosso próprio jabá, meu, do Paulo, da Carol, do Dex, que sabiam que a gente ia fazer essa entrevista hoje. Brigadão de coração. E eu queria terminar a entrevista de hoje com... Aí o Mestre Léo vai escolher, né? Com alguma voz que você faça. Vai. Seja o Ikki, seja o Mestre Shifu, mas aquele que a gente sabe que você vai Deixa eu me fazer ajeitar aqui. do coração. Então, já que é assim, já que eu posso escolher, vamos lá. Paz interior. Paz interior. Muito bom. Você aqui, Ikki. Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! É isso aí, gente. Muito bom. Nossa, muito bom, cara. Agora me veio uma coisa muito legal na cabeça agora. Eu não sei se já fizeram isso com você, mas eu vou perguntar. Você já pensou em fazer o Mestre Shifu imitando o Ikki? Nossa. Não, Meu Deus do céu, meu. isso daí nunca ocorreu, não. Já ocorreu esse papo assim do Mestre Fu conversando com o Ikki, encontrando essas coisas. Agora, um fazer o outro, nem sei se eu consigo. Não, tudo bem. Porque cada um tem sua personalidade, Sim. tem sua personalidade. Deixa eles, cada um ser quem eles são. Tranquilaço, sem problema. Então, galera, brigadão. Não se esqueçam, quarta-feira vai ter jogo multiplayer aqui a partir das 9. A gente volta para normal, tá? Então, não saiam daí. A gente vai fazer uma raid rapidinha. Eu vou ver aqui quem tá com menos view agora pra gente poder fazer a raid. E a gente encerra por hoje. Firmeza? Galera, valeu, falou e até quarta-feira! Valeu. Tchau, gente.